Você pediu uma história assustadora sobre elevadores, e eu tenho uma que ainda me faz tremer só de lembrar. Meu nome é Clara, e isso aconteceu há alguns meses quando eu estava voltando para casa depois de um jantar com amigos. Moro em um prédio residencial de 20 andares com um elevador moderno, daqueles com portas de aço brilhante e um painel digital que mostra os andares. Nunca tive problema com ele até aquela noite. Era por volta da meia-noite e o saguão do prédio estava deserto. Entrei no elevador e apertei o botão do 14º andar, onde fica meu apartamento. As portas se fecharam com um clique suave e o elevador começou a subir. Tudo parecia normal, até que entre o 5º e o 6º andar, ele deu um solavanco e parou. A luz piscou por um segundo e o painel digital ficou em branco. Tentei apertar o botão de emergência, mas nada aconteceu. Meu celular não tinha sinal ali dentro, então eu estava presa. Foi quando notei um som. Era baixo no começo, como um arranhar leve, como se algo estivesse raspando as paredes externas do elevador. Pensei que podia ser um cabo solto ou algum defeito mecânico, mas o som ficou mais alto, mais intencional. Parecia que algo estava tentando entrar. Meu coração disparou e eu me encostei na parede, tentando manter a calma. Então, o painel digital acendeu de novo, mas em vez de mostrar um número, apareceu a palavra "suba". Eu congelei. O elevador começou a se mover novamente, mas não para baixo como eu esperava. Ele estava subindo, passando pelo 14º andar, pelo 15º até chegar ao 20º, o último. As portas se abriram e eu me deparei com um corredor que não reconheci. Meu prédio tem carpete azul e paredes brancas nos andares, mas esse corredor era diferente. Paredes de concreto rachado, sem nenhuma luz além de um brilho fraco vindo do fundo. O ar estava gelado e havia um cheiro azedo, como algo podre. Eu não queria sair do elevador, mas as portas não fechavam, por mais que eu apertasse o botão. Então, ouvi um sussurro. Não sei de onde vinha, mas era meu nome, dito em uma voz rouca e arrastada, como se alguém estivesse forçando as palavras. Clara! Vem! Olhei para o corredor e vi uma sombra se mexer, como se algo estivesse se arrastando na minha direção. Não era uma pessoa, não tinha forma definida, apenas uma massa escura que parecia pulsar. Desesperada, comecei a bater nos botões do elevador, qualquer um, só para fazer ele se mexer. O painel piscou novamente e o elevador deu outro solavanco, descendo rápido. Mas enquanto descia, senti uma pressão no peito, como se algo estivesse me observando de dentro do elevador. Olhei para o canto e juro que vi um par de olhos brilhando na escuridão, onde não deveria ver nada. Não era um reflexo, não era minha imaginação. Eles me encaravam e eu podia sentir o peso daquele olhar. Quando o elevador finalmente chegou ao térreo, as portas se abriram e eu corri para o saguão sem olhar para trás. Contei tudo para o porteiro, mas ele disse que o elevador estava funcionando normalmente e que o 20º andar era só o terraço, com acesso restrito. Insisti que não era o terraço, mas ele só deu de ombros como se eu tivesse louca. Desde então, evito o elevador à noite. Uso escadas, mesmo que sejam 14 andares. Mas o pior é que às vezes, quando passo pelo elevador, ouço aquele mesmo sussurro dizendo o meu nome, como se o que quer que esteja lá ainda me quisesse. Conversei com um vizinho mais velho e ele mencionou uma história antiga. Anos atrás, alguém caiu no poço do elevador durante uma manutenção e nunca foi encontrado. Ninguém fala sobre isso, mas dizem que o elevador às vezes leva as pessoas para onde ele está. Eu não sei o que eu vi naquela noite, mas sei que não era humano. E sei que nunca mais quero encontrar aqueles olhos. Eu ainda tremo ao lembrar disso. Meu nome é Lucas, e isso aconteceu há algumas semanas quando eu estava voltando de um bar com amigos. Moro em um prédio de 10 andares, meio antigo, com um elevador que sempre me deu má impressão. Ele tem portas de metal enferrujado, um cheiro de óleo velho e um espelho rachado na parede do fundo. Era tarde, quase 1 da manhã, e eu só queria chegar em casa e dormir. Entrei no elevador e apertei o botão do 8º andar, onde fica meu apartamento.
As portas se fecharam com aquele rangido que sempre me faz cerrar os dentes. O elevador começou a subir, mas, antes de chegar ao meu andar, ele parou de repente no quarto. As luzes piscaram e as portas se abriram lentamente. Não havia ninguém no corredor, só a escuridão, com o carpete velho do prédio e as luzes do corredor meio apagadas. Pensei que alguém tinha chamado o elevador e desistido. Então apertei o botão para fechar as portas, mas elas não se mexeram. Foi quando ouvi um som de passos. Não eram pesados, mas lentos, como se alguém estivesse arrastando os pés no corredor. Olhei para fora, mas não vi nada. O som ficou mais próximo e meu estômago embrulhou. Então, de repente, uma figura entrou no elevador. Era um homem, alto, usando um casaco longo e escuro. Ele ficou de costas para mim, olhando para o espelho. O capuz cobria a cabeça dele e eu não conseguia ver seu rosto. Fiquei em silêncio, esperando que ele apertasse algum botão, mas ele não fez nada. Só ficou ali, parado, como se estivesse esperando algo. Tentei falar, dizer um oi ou perguntar para qual andar ele ia, mas minha voz travou. Havia algo errado com ele. O ar dentro do elevador ficou pesado, como se o oxigênio estivesse sendo sugado. As portas finalmente se fecharam e o elevador começou a subir de novo. Olhei para o espelho, esperando ver o reflexo do cara, mas não havia nada. O espelho mostrava só a mim, como se ele não existisse. Meu coração disparou e eu me virei para olhar diretamente para ele. Foi aí que ele virou a cabeça lentamente na minha direção. Ele não tinha rosto. Onde deveria haver olhos, nariz, boca, havia só uma superfície lisa, como uma máscara de pele esticada. Mas de alguma forma, eu sentia ele me encarando. Um frio subiu pela minha espinha e eu me encostei na parede sem ar. O elevador parou no 8º andar e as portas se abriram. Eu queria correr, mas minhas pernas pareciam de chumbo. O homem, ou o que quer que fosse aquilo, deu um passo para fora, mas antes de sair, ele levantou a mão e apontou para mim. Não disse nada, mas eu juro que ouvi uma voz na minha cabeça baixa e gutural, dizendo: "Você já viu." As portas se fecharam e o elevador ficou em silêncio. Saí correndo para o meu apartamento e tranquei a porta. Não dormi aquela noite. No dia seguinte, tentei racionalizar, pensar que era só cansaço ou que eu tinha bebido demais. Mas então falei com a dona Maria, uma vizinha que mora no prédio há décadas. Contei o que aconteceu e ela ficou pálida. Disse que anos atrás um morador do 4º andar desapareceu depois de ser visto entrando no elevador tarde da noite. Ele era um homem estranho, sempre de capuz e ninguém sabia muito sobre ele. Depois do desaparecimento, algumas pessoas começaram a dizer que viam uma figura sem rosto no elevador, sempre no 4º andar, sempre à noite. Desde então, evito o elevador depois do anoitecer. Uso as escadas, mesmo que sejam 8 andares. Mas, às vezes, quando passo pelo elevador, sinto um frio na nuca, como se algo ainda estivesse lá, esperando. E pior, na semana passada, encontrei um pedaço de papel na minha porta com as palavras "Você já viu", escritas à mão. Não sei o que ele queria, mas tenho medo de descobrir. Meu nome é Ana, e isso aconteceu há um mês, numa noite que parecia comum. Moro num prédio de 12 andares, num bairro tranquilo. O elevador do meu prédio é daqueles antigos, com portas de grade que você precisa puxar manualmente e um painel de botões que parece saído dos anos 70. Sempre achei ele meio assustador, mas nunca imaginei que algo tão bizarro pudesse acontecer. Era por volta das 22 horas e eu estava voltando de um jantar na casa da minha irmã. Entrei no elevador e puxei a grade, apertando o botão do 10º andar, onde moro. O elevador começou a subir com o seu barulho típico, um zumbido baixo misturado com o ranger do mecanismo. Tudo normal, até que ele parou no 6º andar. As portas se abriram, mas não havia ninguém no corredor. Era só o carpete desgastado e as luzes fluorescentes piscando levemente.
Pensei que alguém tinha chamado o elevador e desistido. Então puxei a grade de volta e apertei o botão do 10º andar novamente. O elevador subiu, mas, para minha surpresa, parou no 6º andar de novo. As portas se abriram e o corredor estava idêntico, mesmo as luzes piscando, mesmo silêncio. Fiquei confusa, mas achei que o elevador podia estar com defeito. Fechei a grade e apertei o botão mais uma vez. O elevador subiu e parou no 6º andar. De novo. Dessa vez comecei a sentir um aperto no peito. Olhei para o painel e o botão do 6º andar estava aceso, mesmo que eu não tivesse apertado ele. Tentei manter a calma e apertei o botão do térreo, pensando em descer e chamar o porteiro. Mas o elevador não desceu. Ele subiu e, adivinha, parou no 6º andar. As portas se abriram e o corredor parecia diferente. As luzes estavam mais fracas, quase apagando. E havia um cheiro estranho, como de roupa molhada esquecida. Foi quando notei algo no canto do corredor. Uma figura pequena, agachada, de costas para mim. Parecia uma criança, mas não se movia. Estava completamente imóvel, com os cabelos longos cobrindo o rosto. Eu não queria sair do elevador, mas as portas não fechavam. Tentei puxar a grade, mas ela parecia travada. Então, a figura começou a se levantar, lentamente, sem fazer barulho. Meu coração disparou e eu comecei a bater nos botões, qualquer um, só para o elevador se mexer. Foi quando ouvi um som vindo da figura. Não era uma voz, mas um tipo de chiado, como estática de rádio. Ela virou a cabeça na minha direção e eu juro que não vi um rosto, só uma sombra onde os olhos deveriam estar. De repente, o elevador deu um solavanco e as portas se fecharam. Ele começou a descer rápido, tão rápido que senti meu estômago revirar. Quando parou, as portas se abriram no térreo e eu corri para o saguão. O porteiro estava lá, olhando para mim como se eu fosse louca. Contei tudo, mas ele disse que o elevador estava funcionando normalmente e que ninguém mais tinha reclamado de nada. Perguntei sobre o 6º andar e ele franziu a testa, dizendo que o apartamento 601, no fim do corredor, estava vazio há anos. Segundo ele, uma família morava lá, mas a filha pequena morreu num acidente no prédio e ninguém sabe direito o que aconteceu. Desde então, não uso mais o elevador. Subo os 10 andares de escada, não importa o quão cansado eu esteja. Mas o pior é que às vezes, quando passo pelo elevador, ouço aquele chiado de estática, como se algo estivesse tentando me chamar de volta. E, na semana passada, encontrei um desenho infantil na minha porta, uma figura de uma menina sem rosto agachada no canto de um corredor. Não sei quem deixou aquilo, mas tenho medo de que, se entrar no elevador novamente, ele me leve de volta para o 6º andar e, dessa vez, não me deixe sair. Boa noite. Prefiro que esse relato não seja vinculado ao meu nome, nem ao local exato onde trabalho por questões óbvias. Sou segurança noturno em um hospital público, antigo, que já passou por muitas reformas. Parte dele foi desativada há mais de 15 anos, uma ala inteira fechada por problemas estruturais. Mas o estranho é que o elevador que leva até lá nunca foi desligado. Ele não aparece no painel principal. Não atende a nenhum botão comum. Mas às vezes, sem ninguém chamar, ele desce sozinho. Nas primeiras vezes que vi isso, achei que fosse algum erro de sistema, interferência elétrica, mas tudo começou a ficar mais estranho quando percebi que o elevador nunca voltava no mesmo tempo. Às vezes sumia por 2 minutos, outras demorava quase meia hora para voltar. Teve uma madrugada que foi diferente. Chovia muito forte, tudo estava silencioso no prédio. Por volta das 2 da manhã, escutei o som do elevador vindo do fundo do corredor. Olhei para o painel, nenhum andar havia solicitado. Fui até lá. A porta estava aberta, vazia. O painel interno do elevador mostrava -3. Nosso prédio só tem 2 subsolos. O terceiro não existe. Ou, pelo menos, não deveria existir.
Antes que eu pudesse reagir, as portas se fecharam com força, o painel apagou por alguns segundos e depois se acendeu, subindo do -3. Quando ele voltou ao térreo, a porta abriu, e lá dentro tinham marcas de algo molhado no chão, como pegadas, mas não exatamente humanas. No dia seguinte, conferi as câmeras. O elevador realmente foi até um andar inexistente, mas o mais estranho não foi isso. Foi ver que ele voltou com alguém dentro. Uma silhueta baixa, encurvada, coberta de algo escuro. Mas quando a porta se abriu, ninguém saiu. Eu pedi transferência de turno depois disso, mas até hoje sei que ele continua descendo, e às vezes alguém ou alguma coisa ainda usa aquele elevador. Eu moro sozinha, num apartamento alugado em um prédio antigo no centro. Construção da década de 60, elevador original, corredor de piso de mármore, aquele cheiro de mofo velho que nunca sai. Quando me mudei, me disseram que o prédio tinha 13 andares, mas, curiosamente, o botão do elevador ia até o 14. Eu achei estranho na hora, mas o síndico só riu e disse: "Ah, isso aí é porque antigamente achavam o número 13 azarado, então pularam para o 14, mas o último andar mesmo é o 13. Só que teve uma noite em que isso não pareceu verdade. Eu voltava de um ensaio por volta das 23h30. Entrei no elevador sozinha, apertei o botão do meu andar, 7, e fiquei esperando. No quarto andar, o elevador parou. As portas abriram. E ninguém entrou, mas o sensor acusou presença. A porta ficou aberta mais do que o normal, uns 10 segundos no mínimo. A luz do elevador deu uma leve oscilada. As portas fecharam e o elevador continuou. Passou direto pelo 7, 8, 9, 10, até o 13. Mas ele não parou. Foi direto para o 14. O botão do 14, que ninguém nunca aperta, estava aceso. As portas se abriram e eu não sei explicar o que vi. Não era um andar. Era um corredor muito mais estreito, sem luzes, com uma claridade vermelha fraca vindo de algum lugar distante. O chão parecia molhado, como se tivesse goteira. Tinha algo no ar, uma névoa fina, como se o local estivesse lacrado há muito tempo. E então eu vi, no fim do corredor, uma menina parada, vestido branco sujo, cabelo grudado no rosto. Ela estava me olhando. Eu comecei a apertar o botão de fechar a porta como uma louca. As portas finalmente fecharam e o elevador começou a descer. Mas eu juro que por um segundo, quando as portas estavam quase fechando, ela sorriu. Na manhã seguinte, fui direto falar com o zelador. Ele olhou sério e disse: "Tem gente que diz que esse 14º andar é um erro de projeto. Outros dizem que era um depósito que foi fechado, mas o que você viu já aconteceu com outros." Disse que nos anos 80, uma menina caiu no vão do elevador durante um jogo de esconde-esconde. Ela tinha 9 anos. Morreu na hora, mas o corpo nunca foi encontrado. Mudei de prédio no mês seguinte. Até hoje, evito elevadores antigos. E toda vez que vejo um botão 14 onde não devia estar, meu coração dispara. Trabalho com manutenção predial há mais de 20 anos. Já passei por de tudo. Encanamento estourado, gerador pegando fogo, vazamento em andar fechado. Mas o que aconteceu naquele prédio da rua Caio Prado, no centro, foi algo que nenhum curso técnico ou experiência prévia poderia explicar. Era um prédio comercial antigo, daqueles com portaria estreita, mármore escurecido pelo tempo e elevadores manuais, desativados há décadas. Fui chamado porque o elevador de serviço estava com um ruído estranho e, segundo a síndica, fazia paradas aleatórias, principalmente à noite.
Comecei a checagem por volta das 18 horas. Era inverno e já estava escuro. O prédio tinha 11 andares, mas só 9 estavam em uso. Os 2 últimos tinham sido interditados anos atrás por problemas estruturais. Segundo me disseram, o 10º e o 11º estavam completamente vazios, e o acesso havia sido bloqueado com correntes e uma placa da prefeitura. Mesmo assim, o elevador ainda mostrava os botões de todos os andares, inclusive o 10 e o 11, embora estivessem cobertos com fita isolante. Testei o painel, verifiquei o motor e a casa de máquinas. Tudo parecia funcionar perfeitamente. Foi quando decidi fazer uma última verificação. Entrei no elevador e comecei a subir andar por andar, olhando se havia algum mau contato nos sensores. Chegando no 9º, as luzes do elevador piscaram. O painel digital falhou e, por um instante, todos os andares acenderam ao mesmo tempo. O elevador tremeu e, antes que pudesse fazer qualquer coisa, ele continuou subindo. Eu não apertei nenhum botão. Passou direto pelo 10º, que teoricamente estava bloqueado. Subiu até o 11º. As portas se abriram com um rangido surdo. Era escuro, muito escuro. E frio, aquele tipo de frio seco que você sente nos ossos. Iluminei o corredor com minha lanterna. O teto estava lascado, o carpete mofado e embolorado, como se ninguém tivesse pisado ali há décadas. Mas as marcas no chão indicavam passos recentes. Sons começaram a ecoar do fundo do corredor. Um choro? Ou seria um lamento? Segurei a respiração. Lá no fim, havia uma porta entreaberta. Quando iluminei, vi o que parecia ser uma sala de reuniões antiga, com cadeiras encostadas nas paredes e uma mesa redonda coberta de pó. Sobre a mesa havia uma velha pasta de couro. Contra toda lógica, entrei e abri a pasta. Lá dentro, documentos de 1994. Havia relatos de acidentes no elevador de serviço. Um em especial me chamou a atenção. Um funcionário da limpeza desaparecido. A ficha dizia: último visto entrando no elevador às 20 horas e 37 minutos do dia 4 de junho. Câmeras pararam de funcionar. Corpo nunca encontrado. Elevador apresentou falhas nas semanas seguintes. Na mesma pasta, havia um espelho pequeno, rachado. Quando virei esse espelho na direção da sala, o reflexo me mostrou algo que não estava ali de verdade. Uma figura de costas, parada na entrada da sala, tremendo, baixa, curvada, vestindo o uniforme antigo da manutenção. Respiração ofegante. E depois, ela virou. O rosto estava distorcido, como se tivesse sido esmagado por dentro. Os olhos, fundos demais, pareciam não parar de olhar. Ela começou a andar em minha direção, mas no reflexo, ela já estava quase em cima de mim. Soltei o espelho. Ele quebrou no chão com um estrondo seco. Quando me virei, não havia nada. Corri para o elevador. Ele ainda estava lá. As portas se fecharam e comecei a descer. Tremendo, ofegante. Mas o painel não descia. Ele continuava subindo. De novo. 12, 13, 14, mas o prédio só tinha 11 andares. Na tela, um número piscava. -1. As portas se abriram. E o que eu vi foi um corredor completamente escuro, como se estivesse debaixo da terra. Goteiras pingavam. O chão era de cimento cru. E alguém sussurrava o meu nome. Ali, eu não saí. Fechei os olhos e apertei todos os botões. E torci. O elevador subiu com um solavanco, me jogando contra a parede. Quando abriu de novo, estava na portaria. Desde aquele dia, nunca mais aceitei trabalhar em elevadores de prédios antigos. Não importa o valor. E tem uma coisa que eu nunca contei a ninguém. O uniforme da figura que apareceu no espelho era igual ao meu, com a mesma etiqueta bordada, o mesmo nome, a mesma costura rasgada no ombro. Como se fosse eu.
mas depois daquilo que mora no 11.